diferenças nos sons do Paul, detalhe na arena, por que Chani usa um lenço azul, Gurney tocando um baile set, aparição da Alia. Nesse vídeo vamos comentar 40 detalhes, easter eggs, curiosidades e muitas diferenças no filme Duna Parte 2. Então, ó, vamos nessa! May thy knife chip and shatter. May thy knife chip and shatter. Fala pessoal, eu sou o Pedro e eu quero começar falando que Duna Parte 2 custou 190 milhões. Como eu comentei no vídeo de curiosidades, esse é um valor muito alto. Porém, se você ver o que foi feito aqui nesse filme e comparar com outros filmes que foram até mais caros, o filme ele é muito superior tecnicamente. E os artistas que trabalharam em Duna Parte 2 explicaram por quê, dizendo 3 tópicos muito importantes. Especificidade na visão, ou seja, eles sabiam que teriam que fazer com antecedência e de forma consistente a forma com que o filme foi gravado, que os ajudou, na pós-produção, e menos executivos se intrometendo no resultado final. Ainda sobre a produção, tem muitos falando que a trilha de Duna Parte 2 é o melhor trabalho do Hans Zimmer. Eu acho que é um dos melhores, mas ainda assim a melhor música dele é Time, lá de A Origem. Vendo os bastidores, o Hans Zimmer comentou que já estava fazendo a trilha sonora do filme antes do Denis Villeneuve começar as gravações. Ele estava fazendo na mesma semana que saiu a parte 1, fazendo isso com antecedência para inspirá-lo nas gravações. E detalhe, nesse momento, ele já está fazendo a trilha de Duna Parte 3. Agora vamos comentar com spoilers do filme, combinado? Bom, ele abre com o monólogo da princesa Irulan, assim como tivemos algo parecido com a Chani na parte 1. Por essa cena, descobrimos que todos os eventos da parte 1 e da parte 2 se passam no ano de 10.191, se passando ao decorrer de 9 meses, mas em um período de apenas um ano. E esse detalhe acaba sendo importante porque é diferente do primeiro livro, que se passa ao todo em um período de mais ou menos uns 3, 4 anos. Por conta dessa mudança, a Alia Atreides, a filha da Jéssica com Duque Leto, e a irmã mais nova do Paul ainda não nasceu aqui na história. Então, por isso, eles tiveram que adaptar a sua influência na trama, a colocando para falar através da Lady Jéssica. E eu confesso que achei esse detalhe sensacional, foi algo muito bem construído. Outra adaptação é que no livro e também no filme de 84, quem mata o Barão é a Alia, sendo conhecida a partir daí como a Alia de Faca. Porém, como a Alia ainda não nasceu no presente dessa história, dessa versão de Duna, eles adaptaram e quem mata o Barão é o Paul Atreides, o seu neto. Aliás, logo após o filme começar, a gente vê alguns takes da Alia, do seu feto, ali na barriga da Lady Jéssica. E também vimos alguns desses takes ao decorrer do filme. E essas cenas podem ser uma referência a essas cenas de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Quando voltamos para Arrakis, a gente vê o Paul e a Lady Jéssica se unindo com os Fremen, tendo que derrotar alguns soldados Harkonnen até chegar de fato ali no Sítio do Norte. Quando eles derrotam os soldados, vimos os Fremen retirando toda a água do corpo deles. A Jéssica até vomita vendo isso, já que os Fremen não deixam nenhuma água ser desperdiçada. E essa atitude deles acaba tendo um paralelo direto com o final do filme, porque se aqui eles estão tão focados em tirar a água dos soldados para não desperdiçar nada, no final do filme eles estão tão focados no Paul, tão crentes que ele vai levá-los para o paraíso, que queimam os soldados Harkonnen, mesmo sabendo que assim, tecnicamente, estariam desperdiçando a água no corpo deles. E isso também faz um outro paralelo, porque se no começo do filme a gente viu os Harkonnen queimando o corpo dos soldados Atreides, após a luta do primeiro filme, aqui os Fremen, que representam a casa Atreides, queimam os soldados Harkonnen, o que também simboliza a vingança da casa Atreides. Quando eles chegam no Sítio do Norte, a gente vê a Lady Jéssica virando a Reverenda Madre ali dos Fremen, porque, ou isso, ou ela viraria reforço do Vasco, As suas vestimentas como Reverenda Madre fazem um contraste bem interessante com as da Reverenda Madre lá das Bene Gesserit, porque enquanto ela usa tons mais pretos, mais escuros, a Lady Jéssica está usando uma roupa mais alaranjada, meio marrom, uma cor mais terrosa, uma cor que combina com Arrakis. Para fazer parte dos Fremen, o Paul passa por diversos desafios, e quando ele de fato se torna um deles, ele passa a se chamar Paul Muad'Dib Ussu. Muad'Dib em meio que homenagem àquele ratinho que tem no deserto de Arrakis, que é aquele mesmo ratinho que apareceu naquele filme que o Paul viu na parte 1, e que o Paul ficou interessado. E ele também ficou interessado no seu like e no seu joinha aqui nesse vídeo, cara. Fazer esse vídeo de detalhes dá um baita trabalho, então se você tá curtindo aqui esse conteúdo,
conteúdo dá essa força que me ajuda demais. Muad'Dib é referenciando, aquele ratinho, enquanto o Sul significa a força da base do pilar. A Chana prefere chamá-lo assim durante todo o filme, ao invés de chamá-lo de Paul ou de Muad'Dib. Falando na Chani e também no Paul, aqui no filme a vimos usando um lenço azul na cabeça, que ele inclusive até coloca no seu braço mais pro final do filme. No livro The Art and the Soul of Dune Part 2, o Denis Villeneuve comentou que esse detalhe é para mostrar que a Chani está apaixonada, porque quando as Fremen se apaixonam, elas usam azul aqui no filme. A primeira vez que vimos a Chani usando esse lenço é naquela sequência irada onde vimos o Paul montando no verme pela primeira vez, naquela sequência que demorou uns 2-3 meses só para ser finalizada. Aliás, o filme não mostra como os Fremen descem dos vermes, o livro não explica, mas o Denis Villeneuve contou que já sabe como, ele encontrou uma maneira e vai mostrar na parte 3. Agora temos a introdução do Feyd-Rautha do Austin Butler. Eu quero comentar duas coisas ainda nesse mesmo tópico. O Austin Butler contou que se inspirou muito no Heath Ledger e no Gary Oldman para criar o seu Feyd, e até corrigindo uma informação no vídeo anterior, ele não ganhou 25 quilos de músculo para o filme, ele ganhou 25 libras de músculo, o que dá mais ou menos uns 11, 12 quilos, o que ainda assim é muito surpreendente. A introdução dele é espetacular, com ele derrotando 3 homens de uma vez. Ok, 12 estavam drogados, mas ainda assim, cara, foi uma baita cena de luta. Eles gravaram toda a sequência com câmera infravermelha, ou seja, eles de fato gravaram em preto e branco, e toda a sequência da luta demorou 16 meses para ser finalizada, de ser totalmente editada, para ajustar todas as cenas, a montagem, fazer e ajustar os sons, arrumar todos os detalhes e, claro, encher toda a arena. Uma das pessoas que o Feyd acaba enfrentando é um soldado da Casa Atreides, que foi interpretado pelo Roger Wann. Ele apareceu no primeiro filme em alguns momentos, mas como um coadjuvante, quase figurante, mas estava ali. E ser especificamente ele nessa cena com o Feyd, e ser o único que não estava drogado, pode ter sido uma homenagem ao próprio Roger Wann, que foi o coordenador de lutas de Duna Parte 1 e Duna Parte 2. Após o Feyd vencer o torneio, a gente viu alguns fogos de artifício além de Jade Prime, que são diferentes dos fogos de artifício normais, que a gente vê, por exemplo, aqui no mundo real. Ainda no livro The Art and the Soul of Dune Part 2, a produtora comentou que a ideia deles foi criar gotas de tinta caindo em álcool transparente, que a intenção era dar uma sensação de fogos de artifícios negativos. A Reverenda Madre chama o Feyd de The Prospective. Pra quem não sabe, a ideia original das Bene Gesserit era criar o Kwisatz Haderach, eu acho que eu falei certo, um homem Bene Gesserit que irá liderar todos para um futuro melhor, usando a combinação entre o filho do Feyd com a filha da Lady Jessica, para também trazer a paz entre as duas casas. Esse era o grande plano de centenas de anos das Bene Gesserit. Porém, como a Lady Jessica deu à luz a um homem, ao Paul Atreides, o plano delas foi pro beleléu. Falando em filho, a gente viu a Lady Margot Fremen da Leia Sedux se aproximando do Feyd, e antes deles de fato fazerem filho, ela faz o teste da caixa com ele, que é aquele mesmo teste que o Paul passou no começo do primeiro filme. E relembrando, a Margot está grávida do Feyd, tá? Grávida de uma menina, e isso deve ser mais explorado em Duna Parte 3. Após essa parte, a gente vê o Barão celebrando o Feyd, já que o Feyd agora vai cuidar de Arrakis. E nessa mesma cena, a gente tem um beijo entre o Feyd e o Barão. E o Austin Butler revelou que esse beijo não estava no roteiro, e ele improvisou ali na hora. Em quase todas as cenas da Irulan, a gente sempre vê ela usando algum tipo de roupa diferente, algum tipo de roupa deveras curiosa. A figurinista do filme, a Jacqueline West, contou que os capacetes que a Irulan usa aqui no filme foram inspirados na maneira como os hábitos das freiras emolduravam os seus rostos, permitindo que a Irulan tivesse certos aspectos das Bene Gesserit sem ficar muito na cara. No meio do filme, descobrimos que o Gurney do Josh Brolin sobreviveu ao ataque lá na parte 1, e quando ele volta em um certo momento, o vimos tocando o Bale 7, com ele inclusive até cantando. E ele tocar um Bale 7 é uma referência ao seu personagem no livro, já que lá o Gurney toca e canta o Bale 7, assim como ele luta na mesma proporção de quantidades. Uma cena dele tocando estaria na parte 1, mas como a cena foi cortada, eles gravaram uma nova cena para a parte 2. Falando no Josh Brolin, viralizou no Twitter nas últimas semanas o fato dele ter feito um poema para todo mundo do elenco de Duna, alguns poemas até que meio estranhos. E quando ele apresentou
apresentou o Saturday Night Live, ele ressaltou que ele não quer dormir com o Timothée Chalamet, com a Florence Pugh ou ninguém do elenco. Ele apenas gosta de escrever poemas para as pessoas com quem ele trabalha. Após o Sítio do Norte ser destruído, mesmo ele não querendo inicialmente, o Paul aceita ir para o sul. Lá ele toma a Água da Vida, que é basicamente o veneno dos vermes de areia. O Paul só conseguiu sobreviver, como o próprio filme explica, porque a Lady Jessica o treinou desde criança com os mesmos ensinamentos das Bene Gesserit. Ele tem total controle sobre o seu corpo e, assim, conseguiu manipular o veneno para sobreviver. A gente, inclusive, veria um pouco disso na parte 1, porém, isso também foi cortado. Depois disso, vimos o começo da briga do Paul com a Chani, inclusive, até deixando o Paul no final do filme. Mas lembrando, mesmo a Chani não concordando com o Paul, ele diz para Lady Jessica que ele viu o futuro e que sabe que ela vai entender, o que indica que ela e o Paul em algum momento vão se resolver e vão ficar de boa um com o outro. Quer dizer, tecnicamente vai ser isso, porque nem todas as visões que o Paul tem do futuro são de fato do futuro que vai acontecer exatamente daquele jeito. Por exemplo, ele tem algumas visões, do pessoal segurando a bandeira da Casa Atreides indo pra guerra. A bandeira da Casa Atreides com um fundo mais escuro. Mas aí, quando chegou na grande batalha no final do filme, e quando os Fremen estavam indo para a Guerra Santa, a bandeira da Casa Atreides está com um fundo um pouco mais claro. Outro exemplo, no primeiro filme, a gente viu o Paul lutando na guerra com uma armadura dourada. Porém, aqui no filme, o que de fato aconteceu foi que a Chani lutou na guerra e com uma armadura bem diferente. O Paul também estava na guerra, mas não estava ali daquele jeito, sabe? E como ele mesmo fala, ele viu milhões de possibilidades no futuro do que vai acontecer e resolveu escolher o caminho onde ele sabe que ele vai sair vitorioso. Então, nem tudo que o Paul vê é o que de fato vai rolar. Tipo, vai rolar, aquilo vai acontecer, mas talvez não seja exatamente como ele sonhou. Antes de irmos para a parte final, enquanto o Paul está em todo esse rolê da Água da Vida, se tornando o Kizat Hadarat, o Lysana Garib, enfim, a gente vê o Feyd assumindo Arrakis e caçando o Muad'Dib. O cenário da Caverna dos Pássaros, que é onde o Feyd está nesse momento, foi projetado para representar impressões digitais gigantes, que também são conhecidas como identidade dos Fremen. Quando o Imperador chega ali em Arrakis, ele interroga o Barão sobre a sua incompetência de cuidar de Arrakis e também de derrotar esse tal Muad'Dib. Na cena em que vimos ele o interrogando, podemos ver o Imperador, a Irulan e a Reverenda Madre ali no topo, enquanto vemos o Barão, o Rabban e o Feyd abaixo, sendo o desenho perfeitamente de uma pirâmide. E quando o Paul mata o Barão, agora é ele que está no topo, enquanto os demais personagens estão abaixo. Paul e os Fremen explodem a entrada da nave e vão ali para chegar no Imperador. Quando o Paul chega ali na sala, a gente vê os Cavaleiros do Imperador projetados assim para defendê-lo. E eles projetarem a espada desse jeito é uma referência aos Cavaleiros Templários. Isso também está naquele livro. Após o Paul matar o Barão, eles vão para um outro cenário, onde o Paul fala que vai virar um novo Imperador do mundo conhecido. Quando ele fala isso, a Reverenda Madre fala para ele pensar 2 vezes, mas na hora ele manda um cala-boca que faz a véia cair, referenciando a essa cena da parte 1. Silence. Consider what you're about to do, Paul Atreides. Bom, para o Paul se tornar o Imperador, ele o desafia em um combate, e quem o representa é o Feyd Rattah. O nome desse combate é Khanle, que é uma maneira formal de resolver as disputas entre as casas sem que mais pessoas se machuquem. Antes da luta com o Feyd, o Paul fala que a sua faca entorte e quebre, que é a mesma coisa que o Jamis fala para ele antes da luta lá no final da parte 1. Ele também bate no peito um pouco antes da luta, assim como o Paul faz aqui contra o Feyd. Após uma luta insana, o Paul derrota o Feyd, e ele o derrota usando as mesmas táticas que ele aprendeu com o Gurney lá no primeiro filme. Lá, o Paul achou que tinha derrotado o Gurney, porém o Gurney tinha uma faca por baixo e pegou o desprevenido. Enquanto aqui, o Feyd achou que tinha derrotado o Paul, só que o Paul tinha uma faca por baixo que o pegou desprevenido e essa faca acabou sendo a letal. Depois disso, a gente vê a Lady Jessica se comunicando com a Reverenda Madre meio que por telepatia, Isso não tem no livro, mas essa conversa por telepatia pode ser uma referência ao filme de 84, onde as Bene Gesserit também usam a telepatia. Paul derrotou o Feyd, então agora ele é um imperador. Ou talvez não,
porque beleza, ele tecnicamente se tornou imperador, mas as outras casas não aceitaram como imperador, então ele agora vai começar uma guerra santa em seu nome. A Chani desaprova isso desde o começo, e quando Paul propõe que vai se casar com a Irulan, mesmo sendo uma jogada política, a Chani vai embora. E é interessante porque a parte 1 abre com uma cena da Chani, enquanto a parte 2 fecha com uma cena da Chani. Comentando com spoilers do livro, esse final também é diferente do livro, porque lá, por exemplo, ainda nesse meio tempo, a Chani tem um filho com Paul, o filho acaba sendo morto em uma emboscada Harkonnen, o que traz ainda mais peso para esse final, e no final do livro, a Chani não abandona o Paul. Como eu disse, ou melhor, como o Paul disse, ele viu o futuro e ele sabe que a Chani vai entender. Agora resta esperar pra gente saber como tudo isso será desenvolvido. O lado bom é que Duna 3 vai acontecer. É quase que certo, só estou esperando pra anunciar oficialmente, mas com certeza vai rolar. Eu tô gravando esse vídeo no dia 11 de março, e nesse momento, Duna 2 já está se aproximando dos 400 milhões nas bilheterias, tendo uma bilheteria parecida com a bilheteria de Oppenheimer nesse mesmo período, e Oppenheimer que terminou com quase 1 bilhão. Pra vocês terem uma ideia, o segundo final de semana de Duna 2 nos Estados Unidos foi maior do que a semana de estreia de Duna Parte 1, cara. Ok, contextos diferentes, mas ainda assim é um valor muito surpreendente. Então sim, Duna 3 vai rolar. Agora, a má notícia é que talvez ele demore um pouquinho. O Denis Villeneuve comentou que já está finalizando o roteiro, se não já finalizou, porém que talvez ele faça um outro projeto primeiro. Talvez ele faça um outro filme nada a ver com Duna, antes de fato voltar para a parte 3. Considerando que Messias de Duna se passa 12 anos após o primeiro livro, talvez eles esperarem uns 5, 6 anos para fazer a parte 3 até seja benéfico. Eu não acho que eles vão esperar 12 anos ou que vai ter um salto temporal de 12 anos. Eu acho muita coisa pelo atual cenário da história. Mas talvez eles esperarem pelo menos uns 2, 3 anos, ou uns 4, 5 anos, para fazerem a parte 3, sabendo que vai ter esse salto temporal. Eu acho que até pode ser benéfico para dentro da história. O que vocês acham? Mas Duna 2 tem um final bem interessante, e aqui nesse vídeo eu te explico tudo com detalhes, comento comparado ao livro, comento muito mais sobre a Alia, sobre a Reverenda Madre, sobre Lady Jessica e muito mais mesmo, enquanto aqui eu comento ainda mais curiosidades sobre o filme Duna Parte 2, curiosidades mais de bastidores, explicando, por exemplo, por que as cenas de Jade Prime são em preto e branco. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!